Olá, pessoal! Vamos continuar no nosso estudo do Ministério Público? Vamos prosseguir um pouquinho? Nós já entendemos o que ele é. Como eu disse na última aula, ele é uma instituição permanente com várias funções essenciais à justiça. Como ele é organizado? É isso que nós vamos entender agora. Coloquei aqui para vocês um organograma, só para a gente visualizar qual é a estrutura do Ministério Público dentro da nossa atual conjuntura. O Ministério Público ele é um órgão só. Apesar de nós termos algumas divisões, essas divisões são meramente funcionais. Ministério Público, enquanto instituição, é uma só. Assim como acontece no Poder Judiciário, certo? O Poder Judiciário é um só, mas a gente tem tribunais, temos varas, temos fóruns. Isso é uma situação de divisão funcional, mas isso não quer dizer que o Poder Judiciário não seja único. Assim como o Poder Judiciário, então, o Ministério Público é um só. Qual é a divisão funcional que se adota? Nós temos Ministério Público da União e Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual, entendam aqui, você vai entender que é só os estados mesmo. Apesar da gente muitas vezes abranger o Distrito Federal como sendo compreendido como um distrito, sendo município ou sendo estado, neste caso, o Ministério Público do Distrito Federal vai ficar dentro do Ministério Público da União, porque é a União que acaba fazendo a administração, né? Então, vamos lá. Ministério Público da União e Ministério Público Estadual. Cada estado tem um. O Ministério Público da União tem algumas divisões. Nós temos Ministério Público do Trabalho, temos Ministério Público do Distrito Federal e territórios, se houvesse territórios, né? Mas é assim que nós vamos compreendê-lo. Temos Ministério Público Militar e Ministério Público Federal. Então, nós vamos ter todos esses ramos aqui dentro do Ministério Público da União. E temos, como já disse, Ministério Público Estadual, que cada estado terá o seu. Quem vai compor o Ministério Público? Como se dá a sua composição? Os membros do Ministério Público, e por aqui vocês entendam, os promotores, né, procuradores, eles são ingressantes na carreira. E como que eles vão ingressar na carreira? Através de concursos de provas e títulos. Então, sempre será dessa forma. E eles terão, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica até a posse. O que eu quero dizer aqui para vocês não confundirem, pessoal, é que membro é sempre o promotor, é aquela pessoa que representa o Ministério Público. Os servidores não são considerados membros. Servidor é servidor, membro é membro, ok? Separem isso na cabeça de vocês. Então, aqui é interessante a gente fazer uma diferenciação quanto a essa atividade jurídica mínima, né? A gente tem que ter 3 anos. 3 anos, tudo bem, a maioria das provas é assim, né? Tanto a magistratura quanto aqui o Ministério Público. Mas nós temos uma diferença essencial e pode ser que a prova queira fazer uma pegadinha para você. E às vezes nós temos alunos que estudam para magistratura, estudam para analista do MP, estudam para promotor, então é bom a gente separar aqui. Na magistratura, pessoal, o momento em que vai ser contado esses 3 anos é na inscrição definitiva. Aqui no Ministério Público, para os membros, será na posse. Então, inscrição definitiva à magistratura, posse no Ministério Público, ok? O momento em que vai ser provado esses 3 anos é na posse. A OAB vai participar do certame segundo previsão constitucional. Agora eu queria fazer para vocês aqui uma observação. Naquela estrutura que eu mostrei, eu não coloquei o Ministério Público Eleitoral. Mas, então, onde que ele está? Eu sei que ele existe, professora. Sim, ele existe, mas ele não tem estrutura própria. Você não vai prestar um concurso para ser membro do Ministério Público Eleitoral. Você presta o concurso para ser membro do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, e aí a composição vai se dar conforme esses membros. Ele vai ter uma formação mista, que vai ter membros tanto do Ministério Público da União, quanto do Ministério Público dos Estados. O Procurador-Geral da República, ele vai ser o presidente lá do Ministério Público Eleitoral. E ele, junto com alguns membros determinados por ele, que vierem do Ministério Público Federal, vão atuar na fiscalização das eleições presidenciais. Já os membros do Ministério Público Federal, escolhidos por ele também, para compor agora uma segunda camada, vão atuar nas eleições federais, por exemplo, de senadores, estaduais, por exemplo, de governadores, e distritais.
Os membros do Ministério Público Estadual também vão compor essa estrutura, mas eles vão atuar no âmbito das eleições municipais, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem essa estrutura. Nas próximas aulas, a gente segue estudando, por exemplo, a chefia do Ministério Público, como que isso vai funcionar. Até já!